Pessoal, é o seguinte, foi especulado que Ciro Gomes poderia sair do PDT e ir para o PSDB, partido que ele já fez parte e saiu aí há quase 30 anos. E essa especulação agitou alguns grupos no WhatsApp, né? Muita gente ficou preocupada que se isso ocorresse, Ciro iria abandonar o projeto nacional de desenvolvimento. Mas é bom lembrar que tem gente que muda de partido, mas mantém os princípios. E há pessoas aí que permanecem nos partidos e mudam de princípios, e aí o Ciro é um que passou por 6 partidos, está no seu 7º, o PDT, mas mantém uma linha de coerência muito interessante. Eu, por exemplo, já assisti todas as participações dele no Roda Viva, desde quando ele era prefeito de Fortaleza, depois governador do Ceará, ministro da Fazenda com Itamar Franco, ministro com Lula, depois candidato à presidência nas 4 vezes em que ele disputou, e a gente observa lá uma coerência muito grande entre aquilo que ele defendia e continua defendendo. Então é bom só destacar isso aqui. Agora, sobre essa especulação, ninguém do PDT falou a respeito dela, foi divulgada por um jornalista lá do Ceará, mas Tasso Gereissati, cearense, pessoa próxima a Ciro Gomes e um dos principais nomes do PSDB, falou. E eu gravei um vídeo sobre isso, mas antes de mostrar para vocês aqui, confira se você já está inscrito no canal Cortes do Politizando. Se não tiver, nos dê essa força, se inscreva, ativa o sininho aí das notificações, deixa like se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, faz parte, se puder, espalha, compartilha. Então bora pro vídeo, no final eu volto com alguns questionamentos. Pessoal, então vamos lá falar aqui o seguinte, começar com essa especulação em torno de Ciro Gomes sair do PDT e ir pro PSDB. Isso aqui surgiu porque o jornalista Eliomar, do jornal O Povo, escreveu um artigo intitulado o seguinte: Ciro Gomes deve ir para o PSDB? A resposta dele: sim. Eu li, alguns amigos me enviaram, falaram, Will, grava um vídeo sobre isso e tal. Eu preferi não gravar na ocasião porque eu li e os argumentos são muito rasos, nenhuma evidência de que isso pudesse acontecer. Então eu não vi nenhum motivo para naquele momento gravar um vídeo a respeito. Só que aí, né, ninguém tinha falado sobre, nem ninguém do PDT, nem do PSDB. Então eu falei, vou ficar atento. Se alguém falar algo sobre, eu venho aqui e gravo. E aconteceu. O Tasso Gereissati foi entrevistado no dia 10 durante evento promovido pela Associação dos Jovens Empresários do Ceará, em Fortaleza. E questionado sobre esses rumores dessa eventual ida de Ciro para o PSDB, partido de Tasso Gereissati, ele negou e disse o seguinte: não, Ciro está muito ligado ao PDT. Seria ótimo, vejam bem, mas não vejo isso. Não teve convite. Nem eu iria convidar, porque seria deselegante da minha parte. Ele está fora e não tenho conversado com ele. O Ciro está fora do Brasil nesse momento. Nós somos muito próximos, disse Tasso. Depois houve um afastamento e nos últimos tempos, do ponto de vista pessoal, voltamos a ter uma aproximação. Bom, eu vou dizer aqui, não vou citar nomes, é claro, mas eu converso com algumas pessoas próximas ao Ciro e todas me dizem que, pelo menos no momento, não está nos planos do Ciro sair do PDT e nem do PDT criar algum tipo de animosidade, né, para forçar uma saída de Ciro Gomes. Apesar do PDT estar na base do governo Lula, o Ciro terá liberdade para fazer as críticas ao atual governo, também fazer os eventuais elogios, né? E para isso o Ciro está dando os 100 dias. Deu para Bolsonaro, é justo que ele dê também para o Lula. Inclusive foi divulgado que o Ciro voltará a falar, né, sobre cenário, enfim, falar do governo no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então o Lula terá aí 120 dias, né, sem que o Ciro manifeste a sua opinião a respeito do atual governo e também sobre outras questões mais que o Ciro tem, né, já há um bom tempo, muitos anos, colaborado e muito com o debate tem que ser feito. Eu acho que independente se o Ciro vai ser candidato no futuro, se não vai, se o Ciro vai ficar no PDT ou não vai, Ciro Gomes é uma figura que colabora e muito com aquilo que tem que ser debatido, discutido no Brasil. Poucos políticos debatem as questões nacionais com tanta propriedade como o Ciro Gomes tem feito, né, e colaborado para que o Brasil não fique só nessa discussão rasa em que muitas vezes, né, se discute muito daquilo que não deveria ser discutido. O Ciro vai ali e fala de PPI, de política-preço, de juros altos, de educação em tempo integral, né, lei anti-ganância, fala dos endividados, que tem que ser feita alguma coisa para ajudá-los, reindustrialização. São pautas que eu não vejo nenhum outro político, né, com o espaço que o Ciro tem, debatendo. Então, independente de questão política de futuro do Ciro, eu acho que ele, né, no debate ajuda muito o país. E aqui agora um ponto importante, o Tasso vai deixar claras as diferenças na pauta econômica. Disse ele, então, né, que o Ciro está comprometido com um tipo de pensamento econômico que é bem diferente do nosso no PSDB. Concordo com o Tasso. Ciro já foi do PSDB, inclusive. Ajudou a fundar o partido lá no Ceará, ao lado do próprio Tasso. Mas saiu quando? Quando o FHC assume a presidência,
o Ciro poderia ter ficado ali, opa, deixa eu ficar perto aqui do poder, o Fernando Henrique do meu partido virou presidente. Não, o Ciro observa os movimentos do Fernando Henrique, né, traindo os princípios que levaram à fundação do PSDB, e o Ciro então se distancia e sai do partido, porque, insisto, o Fernando Henrique traiu aquilo que muitos lá atrás acreditavam que o PSDB colocaria em prática se chegasse ao poder. Chegou, o Ciro observou, falou, opa, né, não fico, né, diante do que está acontecendo em relação ao modelo econômico. Aí o Ciro saiu depois, foi para outros partidos, sempre mantendo uma linha de coerência. Então, se ele saísse do PDT e fosse para um outro partido mais ao centro, até centro-direita, acredito que ele defenderia o mesmo pensamento econômico como ele tem defendido ao longo das últimas décadas, apesar de ter transitado aí entre alguns partidos. Bom, pessoal, vocês viram então que Tasso nega que tenha tido qualquer conversa nesse sentido. Ele até destaca as diferenças no pensamento econômico de Ciro e do próprio PSDB. E depois que eu gravei esse vídeo, surgiu aí, né, uma novidade, que é o Datena, apresentador que se filiou ao PDT e, por enquanto, se ele não desistir até lá, vai disputar a prefeitura de São Paulo pelo partido. E o Datena é uma pessoa próxima a Ciro Gomes. Isso reforça que Ciro deve continuar assim no partido em que ele está, que é o PDT. Deixa aqui a opinião de vocês. Vocês gostam do Ciro no PDT? Se prefeririam que ele estivesse em outro partido? A opinião de vocês é muito importante para nós. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo no canal Cortes do Politizando, um espaço que também luta por um Brasil melhor.